senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, eu vim à tribuna para lembrar que volta e meia se traz às tribunas do Congresso Nacional o problema da Lei Candir, uma verdadeira e triste novela que se prolonga indefinidamente e que agora oferece um novo capítulo, quando o presidente do Tribunal de Contas da União diz que não tem nada a ver com a Lei Candir e que, palavras textuais, não tem obrigação o Tribunal de Contas de fazer cálculos das indenizações que a União deve aos Estados. A tão polêmica e complicada Lei Candir, que deveria ressarcir os Estados exportadores de produtos semi-elaborados e produtos primários. É uma velha e longa história que até não comporta o espaço curto que temos aqui nessa tribuna. Contra os interesses do governo, acompanhei nos últimos anos, nos últimos 4 anos aqui no Senado, a luta a qual me integrei para tentar cobrar os créditos dos principais estados credores da Lei Candir no Brasil, que são, respectivamente, pela ordem de valores, o estado do Pará, que tem um crédito em torno de 115 bilhões de reais, o estado de Minas Gerais, tanto quanto o Pará, exportadores ambos de minérios, o estado do Mato Grosso, o terceiro maior credor, principalmente pela exportação de carnes e de soja, e o meu Rio Grande do Sul, exportador igualmente de soja e carnes. O meu Rio Grande do Sul, que tem por alto em torno de 53 bilhões de reais. Há uma conta, em princípio, senador Cajuru, de que na soma dos estados credores do Brasil pelas exportações, verbas que não foram pagas de 2003 até hoje, em torno de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais. Esses estados têm direito a esse ressarcimento porque simplesmente, e não receberam, porque simplesmente não houve a regulamentação da lei de Antônio Candir. E alguém há de perguntar, mas por que o Congresso Nacional não regulamentou? Por estranho que pareça, por inércia dos deputados e senadores que preferiram dar ouvidos aos governos executivos, sempre envolvidos com seus déficits e com seus planos econômicos. Por isso, desde 2003, quando a Lei Candir foi criada em 1996, com a obrigação de regulamentar o que prevê a Constituição, e a partir de 2003 deveria ter havido a regulamentação, e não houve até hoje. E esse é o problema. No dia 7 de novembro, já criada uma comissão mista especial de senadores e deputados, fui junto com os senadores Antônio Anastasia, Wellington Fagundes e Flecha Ribeiro, fomos ao então secretário do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, que depois veio se tornar ministro, para pedir uma solução. E lá encontramos, numa longa mesa, no Ministério da Fazenda, inúmeros procuradores do Ministério e procuradores da República, prontos para dizer que não havia condições de pagar,
é que a União não tem obrigação de pagar indenizações atrasadas porque jamais foi regulamentada a Lei Candir. O que é uma verdade. Jamais houve a regulamentação. E por isto toda a interminável discussão que agora se reabre. E hoje, inclusive, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, chegaram agora ao meio-dia do meu Rio Grande do Sul um grupo de 8 deputados estaduais que vieram se juntar a parlamentares federais para ainda hoje à tarde irem ao presidente da Câmara dos Deputados para pedirem que coloque em votação um relatório que produzimos durante o ano passado com a relatoria do senador Wellington Fagundes, tentando uma alternativa, no sentido de que o governo passasse a pagar 39 bilhões de reais por ano para uma distribuição proporcional a cada um dos estados credores. Esse é o resultado da nossa comissão mista, depois de várias audiências públicas. Este relatório deveria ter sido votado ainda no ano passado, em novembro do ano passado, mas não o foi. Sempre houve protelações e sempre se diz que o governo da União não tinha interesse nessa regulamentação porque teria que desembolsar valores estratosféricos e que o governo não tem isso, que aliás corresponde ao que disse lá atrás, em novembro de 2016, o secretário-geral do Ministério da Fazenda. Não há dinheiro para isso. Então, esta é a situação, senhor presidente. Por trás de tudo isso, é evidente que há interesses compreensíveis, até legítimos, mas extremamente conflitantes. Por exemplo, a União quer manter a exportação de produtos semi-elaborados e primários, porque isto lhe melhora a balança comercial. Essa é a posição da União, muito cômoda. Os exportadores não querem pagar imposto, porque isto reduz os seus custos. E os estados querem a cobrança do imposto, do ICMS, para enfrentar as suas crises e déficits intermináveis. Portanto, há um conjunto de interesses divergentes e conflitantes, como eu disse. Hoje o impasse é esse: a reabertura do debate com uma comissão de deputados, senadores, deputados estaduais, atrás do presidente da Câmara Federal, para que ele coloque em votação aquela proposta de acordo do relator Wellington Fagundes, convindo ainda a acrescentar, em conclusão, que no início do ano de 2016, o estado do Pará, o maior prejudicado pelo não ressarcimento da Lei Candir, o estado do Pará ingressou com uma medida judicial perante o Supremo Tribunal Federal pedindo a regulamentação da Lei Candir. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade do seu colegiado, estabeleceu que o Congresso Nacional deveria regulamentar a Lei Candir até agosto de 2017. Mas, mais uma vez, não houve a regulamentação. Então, é inevitável dizer, senhores senadores e senhoras senadores, que o Congresso Nacional também tem suas culpas. O Congresso Nacional jamais cumpriu com a sua obrigação de regulamentar a Lei Candir. E hoje, lá no Tribunal de Contas da União, alguns dos seus ministros dizem: como é que nós vamos fazer o cálculo do que cabe a cada município do Brasil, a cada estado brasileiro que tem direitos à indenização, ao ressarcimento? Realmente é uma conta muito complicada
e que demandará muitos anos. Relato esta situação por conhecer o assunto, por fazer parte da comissão mista. Então, senadores e senadoras, sou presidente dos trabalhos, senador Jorge Cajuru, nós também nos integramos a este movimento que renasce agora na nova legislatura, tentando, em primeiro lugar, com que aquele relatório do senador mato-grossense Wellington Fagundes, que ele seja aprovado. E, a partir dali, buscarmos, junto à União, o cumprimento desse acordo. É um acordo relativamente módico, porque ainda muito distante e ainda parceladamente permitiria que, pouco a pouco, a União fosse reembolsando os estados exportadores naquilo que lhe é obrigação e que é direito dos estados. Caso contrário, a União terá se locupletado de uma verba indevida, porque hoje o que a União paga aos estados é em torno de 17%, porque acha que é isso que tem que ressarcir, mas apenas 17% e não os 100%. Então, nós estamos integrados nesse movimento e esperamos encontrar uma solução. Não mais os valores totais, porque isso realmente vai ser muito difícil e muito longo, mas ao menos um socorro nesse momento que quase todos os estados brasileiros estão à míngua. O meu estado do Rio Grande do Sul está com 2 meses de salário atrasado do funcionalismo. O meu estado não tem de onde tirar recursos, está com a capacidade de endividamento completamente esgotada, não pode pedir empréstimo. E esta é a dura realidade. Mas, como eu disse, é uma longa novela que tem repetidos capítulos e ainda não terminou. Nós ainda temos, embora uma tênue esperança, mas esperamos um feliz desfecho.